Bom dia, muito obrigada por me terem convidado para estar aqui. Eu não sabia que ia falar em último lugar, mas pensei que tinha um problema, porque, enfim, o título do colóquio são as soluções da psicologia para tempos de crise. E pensei que, inevitavelmente, se iria falar, enfim, nesta mesa, não propriamente das soluções, sendo dado que a saúde, enfim, dos portugueses não está grandiosa, como é óbvio, dos portugueses e dos espanhóis neste caso. E aquilo que eu penso é falar um bocadinho, refletir sobretudo, tem que ver com a saúde psicológica dos psicólogos propriamente ditos. Calculo que sejam todos que estão aqui, não é? Deve haver uma exceção ou duas. E permitam-me que escolha aquilo que eu conheço, que é a área de trabalho que tem que ver com a psicologia clínica da saúde. Portanto, no essencial, os psicólogos que são clínicos e que trabalham em contextos variados de saúde. E pensem lá comigo. Portanto, isto é uma reflexão conjunta que penso que chegaremos a acordo com facilidade. Os psicólogos clínicos e da saúde, basicamente, eu diria que a maioria tem um exercício liberal da profissão, certo? Depois, há um grupo importante de pessoas que trabalham em serviços de saúde, não é? E quando eu falar em serviços de saúde, a maioria, de facto, estão ligados ao sistema de saúde tradicional, Ministério da Saúde, portanto, hospitais, centros de saúde. Há depois um outro grupo que trabalha para organizações não governamentais, IPSs, instituições particulares de solidariedade social, e depois provavelmente haverá, enfim, dois pequenos grupos, uns ligados ao ensino e ao ensino da própria psicologia, e outros às empresas emergentes, entretanto. Eu não sei, mas tenho a ideia que esta enunciação simples cobre, enfim, há sempre uns tantos, mas cobre o grosso do trabalho dos psicólogos. Bom, e nesta nossa atividade profissional, o que é que se passa? O exercício liberal tem, neste tempo de crise, vindo-se a complicar. E tem vindo-se a complicar por razões óbvias, que penso que quase toda a gente sentirá, que tem que ver não com a diminuição do número de pedidos de consulta. Claro que há pessoas que têm, e há colegas que se queixam do desaparecimento do número de consultas, mas isto não decorre de haver menos problemas, mas decorre de haver menor capacidade económica, não é? E, portanto, continua a ser muito frequente colegas que se queixam não tanto de não ter consultas, mas de os clientes não pagarem. E, portanto, se temos um grupo muito importante de psicólogos que aumenta a sua insegurança porque a sua fonte de receitas é sobretudo a sua atividade liberal e, portanto, tem menos consultas ou menos remuneradas, isto é evidentemente um problema para cada um de nós. Também é um problema do ponto de vista do grupo profissional, porque uma das coisas que tem vindo a acontecer com a crise é assim uma espécie de saldo. E portanto, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, porque os clientes não têm dinheiro, diminuem o valor das consultas, vão diminuindo. Há pessoas a fazer consultas a 10 euros, que não são mediadas, é mais ou menos o custo de arranjar as unhas, que não são mediadas por, digamos, por instituições, porque há de facto instituições que permitem que haja lá consultas porque fazem uma mediação económica ao trabalho dos psicólogos. Mas neste caso não, estamos a falar de exercício liberal e, portanto, as pessoas sujeitam-se a cobrar 10 euros por consulta porque, enfim, consideram que vale mais pouco que nada. E isto é um problema, eventualmente para elas, porque acabam a trabalhar muito para ganhar muito pouco, e é um problema para todo o grupo profissional, porque, de facto, há
há um conjunto de colegas que, se quiserem, enfim, isto pode ser dito de várias maneiras, desvalorizam o ato psicológico, a consulta neste caso. Isto daria para refletirmos imenso tempo, mas deixem-me só enunciar para ver se cobre tudo rapidamente. Depois há um outro grupo que eu dizia que é importante, que é o grupo das pessoas que trabalham no sistema de saúde, em particular no sistema de saúde, nos hospitais, nos centros de saúde, e estou a falar em termos de serviços públicos porque, enfim, estas pessoas têm sofrido nos últimos anos, por regra, espantosas alterações. Ainda hoje, enfim, discutíamos horários de trabalho, quantas horas tu trabalhas, quantas horas eu vou trabalhar, enfim. Tem tido alterações de horários de trabalho, tem tido alterações de equipes de trabalho, porque, objetivamente, muitos dos contratos que existiam e podiam não foram renovados. Há depois as grandes indefinições, enfim, para onde é que eu vou trabalhar a seguir, quem manda hoje, quem manda amanhã, portanto, há um clima, se quiserem, que não é de todo de crescimento. É de crescimento no sentido de haver mais técnicos, no sentido de haver mais recursos, é pelo contrário, como em todo o sistema de saúde, de contração, de racionalização, às vezes uma racionalização um bocadinho irracional, mas pronto, é o que há. Portanto, este é o clima. Isto traduz também, é o clima individual. Do ponto de vista de grupo, há uma ou duas situações que eu acho que merecem alguma atenção. Eu penso que durante alguns anos conseguiu, no sistema público, uma afirmação importante do trabalho dos psicólogos, e estamos no regresso vamos lá ser poupadinhos, misturar psicólogos e psiquiatras e assistentes sociais e fisioterapeutas, enfim, assim uma espécie de resto, que de facto não ajuda na constituição de uma identidade profissional, e aproveitando muitas vezes pessoas que estão em inícios de carreira e que, portanto, têm estas identidades ainda não muito estabelecidas. Portanto, isto também é um problema. Além dos problemas individuais, há depois um problema para o grupo profissional. E muito rapidamente temos depois as ONGs e as IPSs que viviam muito de subsídios estatais e de outras organizações, fundações e coisas no género, que fizeram cortes radicais. Mesmo as fundações mais importantes estão em regime de apertar o cinto, e portanto muitos deles não têm projetos para desenvolver ou têm com recursos muito, muito, muito limitados. O ensino, enfim, não é decorrente da crise financeira que se referia há bocadinho, mas se quiserem da crise mais global, houve grandes mudanças e, portanto, é multifatorial, houve grandes mudanças, mas de facto o que nós temos neste momento é uma diminuição sensível do número de alunos a frequentar os cursos de psicologia em todo o país. Provavelmente havia cursos a mais e era mesmo importante uma outra qualquer racionalização, mas parece-me de qualquer maneira que esta a que nós assistimos ainda não se percebe bem quais são os critérios para além dos economicistas, provavelmente também não há, não sei, mas há de facto uma diminuição e portanto não sei se me esqueci de alguma coisa, mas no final deste enunciado não parece que haja razões para estarmos enfim, muito satisfeitos, não é? Nem sequer para o meu sorriso, quanto mais para... Bom, esta é a situação e que me parece, enfim, não tenho bola de cristal, não faz parte das competências dos psicólogos, por enquanto. Não há dados que nos permita fazer antevisões importantes sobre como é que as coisas vão ser a seguir. Pode acontecer, há inúmeros fatores em presença que podem alterar completamente o decorrer dos anos vindouros, mas, tal como as coisas nos apresentam, aquilo que eu diria
é que, do ponto de vista, e vou voltar às mesmas categorias, do ponto de vista da clínica privada, eu fiz aqui uma paragem porque, eventualmente, isto que eu vou dizer pode parecer um bocadinho provocatório, mas teremos tempo, eventualmente, para discussão. Haverá sempre um mercado, este não está na moda, e, portanto, eu digo, para a intervenção psicológica e a clínica privada. Haverá sempre. Eu sou psicóloga há muitos anos e portanto, assisti ao início incipiente da nossa profissão, tenho testemunho ao longo da minha vida a este processo. Portanto, há e haverá sempre. Claro que acho que é preciso haver a consciência de que terá de ser de cada vez de maior qualidade e não em tanta quantidade. Aquilo que nós tivemos nos últimos anos foi uma oferta enorme de psicólogos e de serviços de psicologia e provavelmente estamos num momento em que a quantidade e a qualidade vão ter que mudar de algum modo ou ter que sofrer uma reinterpretação pela nossa parte. Mas, enfim, acho que é verdade, e isto liga, se vocês quiserem, quer o exercício liberal, quer o trabalho dos psicólogos em sistemas de saúde, estamos perante um momento de enorme transformação dos sistemas de saúde que não nos habituámos a pensar. Alguns de nós foram percebendo que isto estava a ir acontecendo e, enfim, e salvo qualquer coisa muito imprevisível, os próximos anos vão nos oferecer uma diminuição do setor público dos serviços de saúde, sendo que aquilo que parece que é óbvio é que os serviços de saúde vão ficar restritos a áreas muito específicas, eventualmente aquilo que não é lucrativo nos sistemas privados, portanto, doenças terminais, cuidados paliativos, coisas assim, e depois, enfim, um pacote de serviços muito restritos. Independentemente de todos os governos dizerem que não é assim, parece-me absolutamente óbvio que o volume, o tamanho do nosso sistema de saúde se dirige exatamente para um sítio de muito mais curto, muito mais pequeno, onde, mercê do trabalho que tem sido feito ao longo de muitos anos, eu acredito que continuará a haver lugar para estes psicólogos que lá estão e para outros que virão noutras gerações, mas que eu imagino que seja de facto um trabalho restrito. E, insisto, de boa qualidade. Aliás, não nos podemos dar ao luxo de não ter uma muito boa qualidade quando, por um lado, me parece, do conhecimento público, a Ordem divulgou um trabalho que fez sobre a evidência baseada em estudos que têm sido feitos em todo o mundo, e o professor Chacon agora também estava a falar disso, da importância da existência de psicólogos nos serviços de saúde. Agora, isto nós já assumimos que assim era, os próprios serviços, e acho que a profissão de psicólogo é hoje uma profissão suficientemente afirmada para haver a consciência que nós somos importantes, fazemos um bom trabalho e fazemos a diferença quando fazemos, obviamente, mas os critérios evidentemente não são humanistas, são economicistas, e é bom que se perceba que não nos contratam porque não porque acham que nós não somos precisos, não porque julgam que não sabemos fazer nada, não porque não percebem, haverá casos desses, mas a questão essencial é porque quando se corta-se aito e, portanto, corta-se 20% disto e daquilo e daquele outro, ou 30% ou 40% ou o que for. Mas aquilo que me parece que se desenha é o crescimento de um setor privado
que aglutine muito daquilo que é hoje a nossa atividade liberal e muito daquilo que é a nossa atividade em instituições públicas. E isso é um grupo relativamente emergente, é um trabalho, é um contexto, que são os serviços de saúde em contextos privados, é um contexto emergente, já existe, e eventualmente crescerá, mediado por seguros, mediado por, enfim, por muitas outras formas, que implica da nossa parte, enfim, uma atenção àquilo que são as condições e as exigências para poder desempenhar funções aí. Como, enfim, todos os outros setores, eu já volto a isto, todos os outros setores pensarem, as ONGs, as IPs, enfim, têm os seus campos relativamente limitados e, portanto, para além deste contrassenso que já está mais que enunciado e desta situação paradoxal, que é, por um lado, temos cada vez mais pessoas mais empobrecidas, que precisam mais de psicólogos, e depois temos psicólogos mais empobrecidos, que precisam de clientes. Eles próprios ficam afetados, enfim, por toda esta situação e não há, de facto, muitos locais em que possam desenvolver a sua atividade. Portanto, esta perspectiva, se quiserem, de facto, não é grandiosa, não é? O que é que me ocorre, se quiserem, propor, que eventualmente tenha que ver com isto que são as soluções da psicologia em tempos de crise? Eu sou psicóloga porque acredito mesmo, e isto é um problema de fé, não é, obviamente, de conhecimento, é mesmo de fé. Porque acredito mesmo que as pessoas fazem a diferença. Porque se eu não acreditasse nisso, se eu não acreditasse que os recursos das pessoas fizessem a diferença, provavelmente seria política ou socióloga ou outra coisa qualquer. E, portanto, para além daquilo que são as condições sociais e para além daquilo que são os sistemas, e que de facto são maus e desagradáveis, e na medida em que temos vindo todos a sentir a perda, talvez justifique o nosso desconforto, porque, enfim, apesar de tudo, quando se compara o nível de felicidade de países, não se está a comparar entre períodos em que eles estavam bem e ficaram mal. Está-se a comparar países diferentes, com um desenvolvimento diferente também. Não se equaciona aqui a dimensão de perda e nós vivemos todos com uma dimensão de perda. Já estivemos melhor do que o que estamos e sentimos isso, obviamente, como uma perda e isso implica um luto que nós sabemos que temos que fazer e é essa elaboração do luto que nos permite seguir em frente. Eu diria que, exatamente porque acredito nesse em frente, que há duas ou três, enfim, linhas mestras que eu acho que é de seguir. Uma delas é que todos os hospitais, serviços de saúde, todas as instituições que estão a surgir precisam de certificações de qualidade, porque de facto aquilo que aconteceu não foi só uma perda, foi também o que está a acontecer, são também mudanças. E isto significa, da nossa parte, nós termos mais atenção a um problema tradicional da psicologia clínica da saúde, que é a divisão, assim, por regra, entre a prática clínica e a investigação. Já não vai ser possível. Tem que ser, temos que ter as duas vertentes, temos que juntar, temos que arranjar tempo e disponibilidade, porque precisamos de saber fazer várias coisas de forma complementar e eficaz.
E isto é uma dica que eu acho que é muito importante, porque entidades empregadoras querem isso. Não basta dizer eu sou muito bom clínico, sei muito bem ver pessoas. É preciso fazer a demonstração de um conjunto de competências que têm visibilidade. E isto implica, sobretudo, da nossa parte, o podermos viver isto não só com angústia. A angústia é um momento, enfim, dos trabalhos de luto, mas possamos, sobretudo, viver isto na convicção de que, enfim, há sempre um a seguir, há sempre um depois, e para já sermos atentos àquele considerando de que quem sobrevive não são nem os mais inteligentes, nem os mais fortes, são mesmo os que se adaptam melhor, não é? Muito obrigada.